Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Cristo de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Hoje conheceremos um pouco mais sobre Deus. Conheceremos Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, e reagiremos a ele. Meu avô foi acometido de um câncer no estômago há pelo menos 5 anos. E desde então a vida dele não tem sido nada fácil lutando contra essa doença. Esses dias nós estávamos conversando e ele começou a me contar a respeito do dia a dia dele, de como as coisas estavam na rotina, o dia a dia comum, sabe? E ele me contou que ele tinha vontade, ele estava desejoso de plantar algumas sementes que ele tinha na casa dele, que ele já havia separado os baldes para isso, já havia separado os materiais necessários para plantar essas sementes. Ele também me contou que estava aprendendo coisas novas, estava lendo alguns livros e aprendendo sobre investir na bolsa de valores, por exemplo. Meu avô é uma figura. Porém, ele disse para mim que ainda que ele tenha o desejo de realizar essas atividades, nem sempre ele consegue realizá-las. Depende do dia, depende de como ele vai acordar. Tem dias que ele levanta e simplesmente ele não sente o mal-estar da doença e consegue desempenhar todas as atividades que ele deseja, consegue se dedicar um bom tempo à leitura da palavra, hábito que meu avô desde novo e nunca deixou para trás, consegue se dedicar ao estudo de novos assuntos, consegue plantar as sementes que ele deseja. Mas tem dias que ele levanta e a dor é insuportável, a ponto dele não conseguir de fato sair da cama, a ponto de ser até difícil abrir os olhos, por causa do incômodo que a doença vai gerando em seu corpo. Fiquei pensando naquilo e em como deve ser desafiador e sofrido você ter uma mente lúcida e apta para desempenhar atividades, desejosa por outras atividades, mas ter um corpo que não acompanha esse ritmo, um corpo que não corresponde a esses desejos dessa mente que ainda é uma mente saudável. Porém, nos olhos do meu avô e na forma como ele estava conversando comigo, deu para perceber que ele não estava reclamando, ele estava, na verdade, falando como a vida de fato é. A vida não está em nossas mãos, ela está nas mãos do Senhor. Nós não temos controle dos nossos dias, quem tem é Deus. E alguém que verdadeiramente vive, completamente entregue nas mãos do Senhor, é alguém que está pronto para viver o dia, seja lá o que Deus tenha reservado para ele. Meu avô conversando comigo e olhando nos meus olhos, eu consegui perceber que o coração do meu avô glorificava a Deus nos dias difíceis e nos dias que ele conseguia desempenhar as atividades que ele desejava. Quando Deus permite que meu avô acorde bem e disposto, ele glorifica a Deus, aprendendo mais sobre a sua palavra, aprendendo sobre outros assuntos que o Senhor nos permite explorar, cuidando da sua família, da sua casa, cultivando a sua terra. Mas nos dias que meu avô não acorda tão bem assim, ele glorifica a Deus, perseverando mesmo em meio ao sofrimento, aguardando o dia em que nenhuma dor mais existirá, esperando o dia em que a nossa satisfação será finalmente plena, porque estaremos com Jesus de forma completa e para toda a eternidade. Fiquei pensando a respeito da minha vida, de como, em certo sentido, eu posso dizer que sei um pouquinho do que é essa sensação de desejar fazer algo e estar apto mentalmente para fazer, mas por conta de uma fase, de uma situação em que estou vivendo, não conseguir desempenhar essas situações ou essas atividades. Eu tenho um filho e o meu filho tem 1 ano e pouco. E quem é mãe, quem é pai e já passou por essa experiência, sabe que é uma fase em que as crianças são muito dependentes da gente. E por mais que a gente tenha condições psicológicas, mentais e desejo de realizar determinadas atividades, muitas vezes a gente vai precisar deixar essas atividades em um segundo plano, porque neste momento os nossos filhos precisam da gente. E é necessário, então, sacrificar os nossos desejos e as nossas vontades para estar ali para eles, porque é o que de fato eles precisam. Fiquei pensando que, em certo sentido, a minha realidade era um pouco parecida com a do meu avô. Só que diferente do meu avô, que verdadeiramente vive um dia após o outro,
alguém que já alcançou uma maturidade tão elevada no Senhor, a minha esperança não encontro com esse Jesus. Infelizmente, eu percebo no meu coração um certo desejo de que um dia essa fase vai passar e eu finalmente vou poder fazer tudo o que eu quero e do jeito que eu quero. Mas eu fiquei observando e pensando na história do meu avô e fiquei pensando, será mesmo que um dia essa fase vai passar? É claro que o meu filho vai crescer e essa fase em específico vai passar, mas a vida vai continuar acontecendo. Pode ser que Deus me presenteie com outros filhos e pode ser que Deus permita que aconteçam outras coisas na minha vida que vão dificultar com que eu faça as coisas sempre do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma como eu quero. Então eu fiquei pensando que talvez isso nunca vá passar, que essa é a vida de fato. A vida é feita de imprevistos, de desafios, de circunstâncias inesperadas que Deus permite que nos alcance e que tem um propósito nisso. E alcançar uma maturidade espiritual elevada é entender que na situação favorável ou não, nós devemos glorificar a Deus. É entender que a nossa esperança não pode estar em ter uma rotina perfeita ou um dia sem nenhum tipo de imprevisto, sem nenhum tipo de interrupções. A nossa esperança não pode estar nisso, porque se a nossa esperança estiver nisso, o dia que eu conseguir ter os meus hábitos redondinhos, o dia que eu conseguir acordar e desempenhar a rotina perfeita, o dia que eu não tiver mais imprevistos, o dia que os meus filhos não me interromperem mais, o dia que eu tiver mais dinheiro para poder viver do jeito que eu quero, o dia que eu alcançar aquele cargo no meu trabalho, o dia que meu marido for melhor comigo e o nosso casamento ficar redondinho e nós não tivermos mais problemas, o dia que a minha igreja for perfeita, o dia que eu tiver a melhor amizade, o dia que algo acontecer que não seja a própria pessoa de Jesus Cristo, significa que nós estamos depositando as nossas esperanças em tudo, menos no único que pode de fato suprir essa expectativa: Jesus Cristo. Diante dessa situação, eu chego à conclusão de que pobre coitada de mim, porque eu me apoio em uma falsa esperança. Meu avô, por mais que esteja enfrentando uma barra muito pesada, a esperança dele é verdadeira, a esperança dele é real, a esperança dele é bem fundamentada. E é por isso que mesmo nos dias mais difíceis, o meu avô não se abala, porque ele não está com a expectativa de um dia não sentir mais nenhum tipo de dor nessa vida, porque ele não tem a expectativa de viver dias perfeitos aqui. A expectativa dele é um dia poder encontrar Jesus Cristo e viver com ele para todo sempre. Gi, por que você está falando tudo isso? Porque esse lugar que meu avô tem chegado depois de anos de caminhada com o Senhor Jesus é um nível de maturidade espiritual que o cristão deve perseguir. Esse deve ser o nosso alvo na nossa caminhada com Cristo. E a história que nós vamos percorrer hoje na Escritura vai nos falar um pouco mais, ou melhor, muito mais a respeito desse assunto, desse lugar onde nós precisamos chegar. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Nós estamos chegando ao final da história desse homem chamado Abraão. Vocês vão ver que depois do capítulo 22, a gente vai começar a ter uma transição na história e a personagem ou o homem, a pessoa que vai ocupar o centro da história vai mudar e não será mais Abraão. Então nós estamos caminhando para o final da sua história. Sendo assim, eu quero fazer com você um resumo da história desse homem tão importante chamado Abraão, porque a história desse homem diz muito a respeito da jornada do cristão. Sim, Abraão foi um homem real, ele realmente existiu, e os feitos que nós estamos lendo desde o capítulo 12, quando Abraão começa a aparecer na Bíblia com mais proeminência, todos esses feitos, eles aconteceram de verdade. Não é uma ficção, não é uma história criada pelo homem para transmitir uma moral. Não, é uma história real de um homem real que caminhou com Deus. E nós conseguimos extrair lições dela. Mas essa história é real.
E uma das lições que a gente consegue ver claramente é como a jornada de Abraão com Deus diz muito sobre a nossa jornada pessoal com o Senhor, a jornada daqueles que caminham com Deus, que caminham com Jesus Cristo. Então vamos nos lembrar, Deus chamou Abraão em Gênesis 12 para caminhar com ele. Sim, Deus chamou Abraão para caminhar com ele. Talvez você esteja pensando, não, Gi, em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, a sua cidade, e ir rumo a uma terra desconhecida que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. Sim, é exatamente isso que acontece. Mas para que Abraão soubesse qual terra era essa, para que Deus lhe mostrasse no caminho, nós estamos vendo ali o início de um relacionamento. Abraão teria, ou melhor, manteria o contato com esse Deus, para que esse Deus lhe desse as instruções, as direções por onde ele deveria caminhar. Então, em Gênesis 12, nós estamos vendo Deus chamar Abraão para um relacionamento. Ali nós também estamos vendo Deus declarar uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria um homem abençoado, que ele seria um homem famoso e que ele teria uma descendência numerosa. Só que detalhe, nós estamos falando de um homem de 75 anos que tinha uma mulher estéril e nenhum filho até o momento. Mas Abraão vai obedecer e vai decidir responder a esse chamado de Deus, saindo da sua terra, deixando para trás tudo o que lhe era familiar para caminhar rumo a uma terra completamente desconhecida na companhia desse Deus. O que de fato atraiu Abraão, a gente não tem isso claramente escrito na Bíblia. O que a Bíblia nos diz é que essa atitude de Abraão sair do lugar e obedecer e corresponder ao chamado de Deus diz que essa atitude foi movida pela sua fé, ou seja, esse Deus atraiu Abraão de alguma forma. Essa promessa poderia parecer maluca, sem noção, afinal de contas, a realidade era completamente contrária a esse tipo de promessa. Ainda assim, Abraão decidiu ir, muito provavelmente porque Deus o atraiu, porque o Deus da promessa era irresistível. Eu não sei você, mas quando Jesus chegou na minha vida e me chamou para um relacionamento com Ele, eu não consigo computar muito bem o que me fez querer seguir a Jesus. O que eu sei é que Ele é irresistível e eu não conseguir não ir. Não tem como não ir, uma vez que ele me chamou. É irresistível estar na presença de Jesus e se relacionar com Jesus. Todos nós tivemos um começo com Jesus Cristo. Todos nós tivemos um momento em que ele chegou e nos chamou para caminharmos com ele. E esse é o início da jornada. Ali Abraão estava no início de sua jornada. Conforme a jornada foi se desenvolvendo, a história começou a ter altos e baixos, e Abraão carregava no peito essa promessa de que ele teria uma descendência numerosa, e mais para frente Deus vai dar a ele mais detalhes da promessa e diz que essa descendência herdaria também uma terra prometida. Abraão então começa a caminhar com a promessa no peito, a promessa de que ele teria ao menos um herdeiro, filho dele com a sua esposa Sara. Abraão, algumas vezes ao longo da história, vai acabar desobedecendo e seguindo por caminhos que não eram muito apropriados e não eram segundo o coração de Deus, por causa do desespero diante da sua realidade, da sua idade e por ainda não ter um filho sequer. Mas em vários outros momentos a gente também vê Abraão obedecendo. Assim também a nossa jornada com o Senhor. Entre altos e baixos vamos tentando chegar àquilo que o Senhor deseja de nós. E é o próprio Deus que está nos conduzindo a este lugar. Assim como o Senhor foi dando mais informações a respeito da promessa para Abraão, Deus também disse que Abraão deveria tomar posse dessa terra prometida. Terra essa que seria oficialmente dada à sua descendência, mas que na vida de Abraão era função, era missão de Abraão que ele tomasse posse da terra pela fé. Ou seja, que ele peregrinasse por essa terra, que ele colocasse os seus pés por essa terra, contemplando aquilo que seria dado à sua descendência e levantando
colocando nesses lugares altares ao Senhor, consagrando a Deus cada um desses pedaços de terra, mostrando que ele havia passado por ali e havia tomado posse daquele lugar e, portanto, espiritualmente aquele lugar pertencia a ele e futuramente seria dado à sua descendência. Então, ao longo da jornada, Abraão está obedecendo essa ordem e caminhando sobre a terra como um peregrino. Isso significa que ele não tem a ambição de fixar moradia em nenhum desses lugares, mas ele vai passando por cada lugar e esperando a ordem de Deus para ir para o próximo lugar. O coração de Abraão está naquilo que Deus vai orientar e não no que ele pode ver. Abraão não chega em um lugar e tem a expectativa de finalmente poder fixar ali e construir a sua vida. Ele sabe que a ordem era: peregrine por toda a terra, tome posse pela fé. Portanto, Abraão não tinha essa expectativa de, agora acho que as coisas vão ficar mais tranquilas e a gente vai poder fixar aqui. Não, Abraão sabia que aquilo era temporário e, portanto, ele estava constantemente atento à próxima ordem, para o próximo lugar que ele deveria se mover, obedecendo à direção do Senhor. Assim também deve ser a vida do cristão, a vida de um peregrino. Abraão contemplava uma pátria. Abraão almejava o lugar que seria de fato o seu lugar. Só que a Bíblia diz que esse lugar que ele almejava, esse lugar que ele contemplava, era a pátria celestial. Abraão mirava em algo eterno e não nessa terra daqui. Abraão mirava em algo que já existia nos céus e que em determinado momento essa nova Jerusalém, essa pátria celestial, quando chegasse o tempo oportuno, desceria e iria pairar sobre a terra. Quando nós falamos sobre a pátria celestial, quando nós falamos sobre a Nova Jerusalém, nós estamos falando sobre algo concreto. Nós estamos falando sobre algo que é real, que nós podemos pisar, que nós podemos de fato habitar. E era essa pátria que Abraão estava mirando. Ele sabia que chegaria o dia, chegaria o momento em que essa pátria que já estava no céu desceria e iria pairar sobre toda a terra. E essa terra seria dele e da sua descendência, como Deus lhe havia prometido. Abraão vivia com os pés nessa terra, mas com os olhos na eternidade. Assim também deve ser a vida do cristão. Devemos viver com os pés nessa terra, mas com os olhos na eternidade. Deveremos dar o próximo passo, obedecendo a direção que Deus está dando, mas sem ter a expectativa de que ali finalmente tudo será perfeito e as nossas necessidades, frustrações, a nossa insatisfação será satisfeita por causa dessa terra ou por causa do que essa terra pode nos oferecer. Não. A vida do cristão é uma vida que olha para a eternidade, que olha para Deus e que sabe que só lá, de fato, toda a insatisfação será suprida. E, portanto, enquanto estamos por aqui, nós simplesmente esperamos a próxima direção e prosseguimos. E quando pisamos nessa nova terra, fazemos tudo o que o Senhor nos pediu, obedecemos e somos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu, aguardando a próxima direção. A nossa vida com o Senhor é uma vida de peregrinação. Outra coisa muito importante que vai acontecer na história de Abraão é que Abraão começou a desejar muito esse filho, esse herdeiro. Imagina, ele já era um senhor de idade e ainda não tinha filho algum. Em Gênesis 15, Abraão já estava tão esgotado emocionalmente por não ver nem sequer vislumbre da promessa chegando à sua vida, que ele vai ter um momento de desabafo com Ele vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, acho que é um servo meu mesmo que vai ser o meu herdeiro. Alguém que nasceu aqui na minha casa, mas não necessariamente um filho. E é nesse momento que Deus reafirma a promessa, dizendo que não, que Deus lhe daria um herdeiro, nascido dele, filho biológico, e que esse herdeiro daria origem a uma descendência que seria tão numerosa como as estrelas do céu. Diante da promessa feita por Deus, Abraão vai corresponder com fé. Ele vai acreditar nesse Deus e em suas palavras. E a Bíblia diz que é por acreditar em Deus e em suas palavras, a Bíblia vai dizer que é por essa fé de Abraão que ele vai ser considerado justo diante de Deus. Toda a culpa, todo o peso que Abraão carregava por ser um homem caído e cheio de pecado, vai sair das costas de Abraão por causa da sua fé.
Mais adiante, em Gênesis 17, Deus aparece a Abraão e dá a ele a ordem de que guardasse essa promessa em seu corpo, em sua carne, como um símbolo, como um sinal. Deus vai dizer para que Abraão praticasse a circuncisão, marcando a sua carne, sinalizando que ele era um homem separado, um homem distinto, que deveria viver de forma pura, porque a circuncisão tem a ver com a purificação. E ele deveria fazer isso com todo aquele que nascesse em sua casa, deixando evidente, bem sinalizado para o mundo espiritual e para o mundo físico, que todo aquele que nascesse na casa de Abraão era parte de um povo separado, um povo que caminha em purificação. Abraão teve fé e Abraão sinalizou a sua fé em sua própria carne. Nós, enquanto cristãos, um dia fomos chamados, tivemos fé e por isso fomos considerados justos diante de Deus. Os nossos pecados foram perdoados e agora nós podemos contemplar a salvação, mas não para por aí. Em determinado momento, nós queremos expressar aquilo que cremos, queremos sinalizar a nossa fé e fazemos isso através do batismo nas águas. Comunicamos ao mundo físico e ao mundo espiritual que pertencemos a Jesus Cristo. Temos sobre nós o Espírito Santo que nos conduz em um processo de purificação e de santidade. O Espírito Santo que nos ensina a viver de forma digna, que nos ensina a viver de forma a adorar, a glorificar o nome de Deus. Somos selados pela presença do Espírito Santo, que é quem nos dá a garantia de que um dia chegaremos na pátria celestial. Abraão vai continuar a sua jornada. E quando nós chegamos em Gênesis 21, Abraão já está encerrando a sua carreira, já está chegando perto do final da sua vida e nada desse filho, nada do herdeiro. Mas no começo do capítulo 21, Deus cumpre a sua promessa e dá a Abraão Isaque, o filho da promessa, aquele que carrega em seu nome o riso de seu pai. Isaque significa ele ri e diz respeito a tudo que Abraão tinha vivido até aquele momento, quando ele ouvia de Deus a promessa e se maravilhava diante dela, sorrindo diante da presença de Deus. Ele ri também diz respeito ao riso amargurado e incrédulo de Sara, que pela bondade e misericórdia de Deus se transformou em riso de louvor. Abraão estava com a promessa em seus braços. No capítulo 21, essa promessa vai crescer, vai ser desmamado, vai começar a ser ameaçado pela presença do seu irmão. Deus, como aquele que cuida de tudo e está caminhando com eles, vai intervir e orientar Abraão de forma a proteger a promessa para que nada acontecesse com Isaque. Afinal de contas, era a partir de Isaque que a descendência numerosa de Abraão seria formada. Mas não para por aí. Lembra que Abraão deveria peregrinar por toda a terra. Abraão já está chegando no último pedacinho de terra que ele deveria tomar posse pela fé. Abraão estava em Gerar, terra dos filisteus. Ele habitava em uma terra estrangeira e com certeza devia passar dificuldades por ali. Mas Deus, em sua infinita bondade, vai permitir que Abraão faça um acordo com o rei dos filisteus, com o rei Abimeleque. E esse acordo garantiu a Abraão anos de paz para ele e para o seu filho, para o filho do seu filho, vivendo naquela terra. Abraão estava encerrando a carreira. A última terra que ele deveria peregrinar já estava alcançada. Ele ergueu um altar em forma de bosque, invocou o nome do Senhor. O último pedaço de terra estava lá. Ele tinha acabado de cumprir a sua missão, tinha acabado de obedecer aquilo que Deus lhe tinha pedido. Abraão fez tudo o que Deus disse. Deus disse para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, ele saiu. Deus disse para que Abraão se circuncidasse os de sua casa, ele assim fez. Deus disse para que Abraão peregrinasse por toda a terra, tomando posse pela fé, e no capítulo 21, Abraão encerra essa ordem obedecendo integralmente ao que Deus lhe tinha pedido, e a promessa estava em seus braços. Isaque estava com cerca de 3 anos de idade e corria por todo o acampamento. Abraão deve ter olhado para o seu filho e glorificado a Deus. Deus é fiel, a promessa está comigo e corre no meio do acampamento. A promessa lembra o meu
riso e tem 3 anos de idade me traz muita alegria. Eu posso cultuar a Deus em meio a um bosque, em uma terra onde eu tenho paz, por causa de um acordo que Deus me permitiu fazer. Estou encerrando a minha carreira. Está tudo bem, eu obedeci completamente. Esses serão os meus últimos dias e serão dias de paz. Acabou. Será? Será que acabou aí? Eu acho que não. Deus ainda tinha algo a mais na vida de Abraão. Vamos à leitura do dia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali no holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas, a lenha, estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berzeba, onde passou a viver. Fico imaginando Abraão vivendo seus dias normais, vivendo sua vida, cuidando do seu gado, cuidando dos seus servos, conversando com Sara, cuidando do seu filho Isaque, dando risadas com as coisas que o menino devia aprontar, vivendo a vida normal, esperando o dia que Deus iria lhe pedir algo. Isso já é algo que toca o meu coração. Às vezes estamos tão afoitos por realizar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições. Às vezes nós inculcamos na mente que se determinada coisa acontecer na nossa vida, então tudo estará certo, tudo estará redondo, e vamos sempre a Deus pedindo por isso, pedindo para que Ele resolva os nossos problemas, e acabamos não estando disponíveis para que Ele nos peça algo. Abraão estava num nível de caminhada, num nível de maturidade com o Senhor tão à frente que ele estava vivendo a sua vida. Ele tinha obedecido a ordem que o Senhor tinha dado, ele tinha peregrinado por toda a terra. O filho da promessa estava em seus braços e estava seguro. Abraão tinha feito tudo o que Deus tinha dito para fazer. Quando foi necessário expulsar Ismael do acampamento, Abraão de fato o despediu. Quando foi necessário fazer um acordo na terra, Abraão de fato fez. Abraão tinha obedecido tudo, então ele estava simplesmente esperando a próxima ordem. Eu e você podemos aprender com isso.
Às vezes ficamos ansiosos, querendo suprir a nossa insatisfação e começamos a pensar que a resposta para isso está nas coisas dessa terra. Se nós, então, pudermos realizar determinado projeto, se eu pudesse servir a Deus em algo mais relevante, se talvez mais pessoas ouvissem, se talvez meu casamento estivesse mais correto, mais alinhado, se talvez os meus filhos fossem filhos mais fáceis de lidar, se talvez a minha vida financeira fosse mais organizada, se talvez eu morasse numa casa melhor, enfim. Então talvez eu estaria melhor. E por conta disso, vamos sempre ao Senhor, levando as nossas demandas e pedindo para que Ele as resolva. E não que isso esteja errado, a Bíblia diz para nós lançarmos as nossas ansiedades diante de Deus, porque dessa forma Ele alinhará o nosso coração e dará a paz que excede todo entendimento. E alinhar o nosso coração é tirar a nossa ansiedade, nossos olhos daquilo que não convém, para focarmos naquilo que de fato é a vontade de Deus, que é o que de fato importa. Meu desejo é que um dia eu consiga chegar neste lugar, onde eu estou apenas obedecendo e cuidando da vida que Deus me deu para viver, satisfeita com o que Ele me deu, aguardando a próxima ordem. Abraão estava simplesmente vivendo, aguardando a próxima ordem. E chegou o momento da próxima ordem. A Bíblia diz que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Esse tempo que se passou, acredita-se que foram cerca de 13 anos mais ou menos. Por quê? Porque vocês devem ter ouvido na leitura que o próprio Isaac vai carregar a lenha do seu sacrifício. Portanto, Isaac deveria ter uma idade apropriada para isso, uma idade mínima apropriada para carregar a lenha. Provavelmente 15, 16 anos. Considerando que no capítulo anterior, no capítulo 21, a gente termina a história com Isaac tendo 3 anos de vida, 2 ou 3 anos de vida, então os especialistas fazem uma estimativa de que 13 anos depois nós estamos diante do episódio do capítulo 22. Então se passaram 13 anos de uma vida comum. 13 anos onde Abraão estava simplesmente sobrevivendo, que é o básico que Deus nos pede. Deus nos deu a vida e nós devemos cuidar dela. Estamos em um mundo caído onde nós precisamos trabalhar para ter sustento, onde nós precisamos cuidar da manutenção da nossa vida. É claro que nós só conseguimos fazer isso com a própria permissão do Senhor. Nós não somos o autor da vida. Ele nos dá e tira quando bem entende. Mas é nossa função fazer a nossa parte, aquilo que Ele nos diz para fazer. Devemos cuidar da nossa vida e isso é simples. É só isso. Abraão, então, estava cuidando da sua vida e esperando a próxima ordem. E a ordem chegou, uma nova provação. Abraão, desde que foi chamado em Gênesis 12, passou por várias provações. Porque sim, Deus é um Deus de provas. Deus é um Deus que prova os seus. Talvez isso te assuste se você não entende muito sobre o assunto. Mas a provação de Deus é um ato de amor. É a pedagogia do Senhor. Ele nos ensina através de provas. A provação, ela tem a intenção de expor a verdade que está no nosso coração e de nos capacitar para um novo nível em Deus. Quando Deus prova o seu povo, Deus faz com que as reais intenções do nosso coração sejam postas à mesa. E ali a gente descobre a verdade. É por isso que as provações que Deus nos envia são tão abençoadoras e tão ricas, porque nos permitem enxergar e conhecer aquilo que nem nós conhecíamos a respeito do nosso próprio coração. A Bíblia diz que diante das provações nós devemos nos regozijar, nós devemos nos alegrar, porque toda vez que estivermos diante de uma provação, significa que estamos diante de uma oportunidade de nos aprofundarmos em Deus. Significa que estamos diante de uma situação e estamos prestes a conhecermos mais a Deus, a estarmos mais perto dele e a nos tornarmos mais parecidos com ele. Então a provação vem para nos elevar em Deus. E ela vai começar fazendo isso, expondo as intenções do seu coração. E quando Deus faz isso, Ele faz para que a gente possa tratar isso, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa tomar uma nova direção. Outra coisa que acontece durante a provação é que Deus dá novas capacitações. Deus jamais vai colocar o seu povo dentro de uma provação para os conduzir ao pecado, porque Deus não deseja o pecado. O coração de Deus é que evitemos o pecado e não que pequemos. Portanto, a prova que vem de Deus, ela vai nos conduzir
para um lugar bom, para um lugar que nos eleva, para um lugar que nos amadurece. E é durante a vivência da provação que Deus vai nos capacitando de graça. Deus vai nos dando condições de viver aquela situação, de forma que quando nós concluímos a prova, nós já não somos o mesmo do começo, mas estamos muito mais próximos dele e muito melhores diante de Deus. Agora, a tentação é aquela que vem com o propósito de te fazer pecar. E essa não vem da parte de Deus, mas vem dos nossos próprios maus desejos e de Satanás que fica constantemente trabalhando para nos fazer cair. Agora, a provação, se eu fosse resumir tudo que eu falei aqui, ela tem um propósito: te fazer amar mais a Deus. E é isso que nós vamos ver na história de hoje. Deus então chama Abraão e Abraão corresponde com um eis-me aqui. A resposta de Abraão é como um estou aqui, Senhor. Estou disponível, estou de prontidão. Lembra do que eu falei? Abraão vivia a vida comum, mas com os olhos na eternidade. Ele estava vivendo o dia a dia, sem reclamar, satisfeito com a sua vida, mas atento, porque a qualquer momento o próprio Deus poderia lhe pedir algo. E chegou este momento. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para o que o Senhor quiser. E então Deus começa com o seu pedido no versículo 2 e ele diz: tome seu filho. Veja como Deus começa essa fala. Deus começa essa fala trazendo a memória de Abraão, trazendo ao coração de Abraão apenas boas sensações. Ele simplesmente traz ao coração de Abraão todo o amor que Abraão sente por seu filho. Ele faz Abraão lembrar e vivenciar, experimentar em seu coração o amor que ele sente por Isaque. Então veja como Deus começa o pedido. Deus começa dizendo: tome o seu filho. O seu único filho, porque lembre-se, Ismael já não morava mais no acampamento com Abraão, ele já estava vivendo com a sua mãe Agar em outra região, e Isaque era o filho da promessa, era o único filho de Abraão com a sua esposa Sara. Então Deus diz seu único filho, e Deus dá nome, Isaque. Vamos lembrar que o nome Isaque significa ele ri. Então quando Deus diz, olha, pegue o riso, sabe? Aquele que te alegra, aquele que te faz lembrar de tudo que você viveu nos últimos 25 anos, aquele que quando você chama pelo nome, você lembra da promessa que eu realizei na sua vida. A quem você ama. E depois vem a ordem: vá para a região de Moriá. Então pegue o seu filho e vá para a região de Moriá. Ok, até esse momento, imagine Abraão pensando, feliz, se lembrando, tendo consciência do nível de amor que ele sentia por Isaque, e então ele precisa pegar esse filho e ir à região de Moriá. Ok. E aí vem a sacada. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus primeiro faz Abraão perceber o quanto ele amava aquele garoto, para então lhe fazer um pedido bastante difícil. Lembra de Deus sondando o nosso coração diante de uma prova? Deus primeiro vai nos dar consciência do quanto amamos algo, uma situação, alguém ou uma realidade. Deus primeiro vai nos dar a consciência do que de fato mora em nosso coração. E depois vem o pedido desafiador, o pedido que é uma prova. Sacrifique-o ali como holocausto. Deus está pedindo para Abraão matar o seu filho em sacrifício a ele. Mas não só isso, porque não é qualquer tipo de sacrifício. Deus está pedindo um holocausto. Holocausto é um tipo de sacrifício específico, onde o animal deveria ser morto, depois deveria sangrar até a última gota de sangue e, por fim, era necessário que se queimasse esse animal, deixando apenas as cinzas no altar. Então Deus não está pedindo apenas para Abraão matar o seu filho, que já seria muita coisa, mas Deus está pedindo para Abraão matar o seu filho, fazê-lo sangrar até a última gota de sangue, depois colocar fogo em seu corpo e ver o seu filho se transformar em cinzas. E Deus diz que Abraão então deve ir para essa região, que era a região de Moriá, lá tinha muitos montes, e Deus lhe mostraria em qual dos montes Abraão deveria efetuar o sacrifício. Em relação a isso, Abraão já estava habituado. Abraão já estava habituado a caminhar sem saber muito para onde ele ia, porque Deus lhe mostraria no caminho.
E aí? Deus primeiro fez Abraão ter consciência do quanto Isaac era importante para ele, o que Isaac significava para ele. Deus então pede que Abraão o entregue. O que vai pesar mais? A ordem dada por esse Deus a quem Abraão ama e é o seu Senhor, a quem Abraão deve a sua vida, ou o amor que ele sente pelo próprio filho, gerado por ele mesmo e esperado por 25 anos. Quando Deus te prova, ele coloca os teus amores em uma balança. O que vai pesar mais? Gente, se Deus me fizesse um pedido como esse, ou podia ser até menos, não precisava ser um pedido tão profundo, poderia ser algo mais simples. Com certeza, depois do pedido, o versículo que iria estar aqui no texto, se essa história fosse a minha história com Deus, com certeza seria um versículo onde eu teria uma lista de perguntas para Deus. Por quê? Para quê? Quando? Como vai funcionar? Por que está me pedindo isso? Eu ia querer o mapa completo diante dos meus olhos. Eu ia desejar que o Senhor me desse toda a trajetória para que então eu pudesse obedecer. A grande questão é que isso não é uma obediência genuína. Uma obediência que exige detalhes de todo o passo que vai ser dado, uma obediência que exige a garantia de que tudo vai dar certo, de que você não vai ser prejudicado, não é uma obediência de alguém que confia em Deus, mas é uma obediência de alguém que confia em seus próprios critérios. Entende? Porque quando eu peço para que Deus me dê todo o plano completo para então eu obedecer, eu estou pedindo para que Deus primeiro me apresente a proposta para passar pelo meu crivo de aprovação. E então eu obedecerei. Significa que eu ainda sou o meu Deus. A minha análise, a minha forma de enxergar as coisas ainda valem mais do que a ordem dada pelo Senhor. E não é assim que Deus opera. A vida com Deus se move por fé, e a fé é a certeza do que existe, mas eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Portanto, se nós precisamos de tantos detalhes concretos e visíveis para obedecer, não estamos obedecendo por fé. Estamos obedecendo porque passou pelo nosso crivo. Estamos obedecendo porque nos agradou. Estamos obedecendo porque ainda somos o nosso próprio Deus. Mas diferente de mim, não é isso que Abraão vai fazer. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e começou a agir para obedecer. Sim, Deus deu a ordem e assim que ele pôde, ele começou a agir para que fosse possível obedecer a ordem dada pelo seu Deus. Isso é uma obediência genuína. Gente, Deus tinha mandado Abraão ir para uma região de Moriá. Eles moram em uma região desértica. Abraão sabia que tinha grandes chances de chegar no lugar e não ter como conseguir lenha. Ele precisava levar essa lenha. Ele precisava levar todos os materiais necessários para que o sacrifício acontecesse. Já pensou se Abraão fizesse assim: ah, Deus, tá bom, você quer que eu vá? Eu vou. Vamos ver no que vai dar. E aí ele simplesmente vai. Chega lá, ele olha, não tem lenha, não tem faca. Deus, tentei. Não foi possível. Isso não é obedecer, mas muitas vezes nós nos comportamos assim. Não queremos obedecer. Então, tentamos barganhar com Deus. Ah, o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Mas eu vou desse jeito. O Senhor que se vire para que eu obedeça. Isso não é o coração de quem de fato deseja obedecer a Deus, de quem de fato deseja andar em obediência, de quem deseja amar a Deus. Abraão desejava obedecer e por isso ele vai tomar as providências que estavam no seu alcance. Quando nós desejamos obedecer, nós tomamos as providências que estão em nosso alcance. E o restante, Deus nos capacitará. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então Abraão andou por 3 dias. Finalmente ele chega no lugar, ele levanta os olhos e ele avista o lugar onde ele está prestes a matar o seu filho. Gente, foram 3 dias de caminhada. Os estudiosos dizem que da região onde Abraão saiu até a região de Moriá são 72 quilômetros. Só que na época eles faziam essa trajetória a pé. Esse jumento que Abraão separou era para levar a lenha, o material necessário para o sacrifício, mas ele, seus 2 servos e seu filho Isaque iam a pé até o lugar. Então ele levou 3 dias para chegar lá.
O que significa que durante 3 dias Abraão teve tempo o suficiente para pensar sobre o que ele estava prestes a fazer. Não só para pensar, mas para encarar o seu filho ao longo de toda a viagem. Imagine Abraão caminhando e olhando para o seu filho e pensando: eu estou levando meu filho para o lugar do seu próprio sacrifício. Eu estou conduzindo meu filho para ser morto por mim. Abraão teve 3 dias para remoer tudo aquilo que Deus lhe tinha dito. Por quê? Porque Deus deseja que a nossa obediência seja consciente. Deus não deseja que a gente simplesmente obedeça a ordem dele porque nós fomos enganados. Simplesmente porque a gente saiu e foi no automático para dizer que não vamos logo para não sentir. Não. Deus nos quer integralmente, Deus nos quer conscientemente, Deus deseja uma adoração verdadeira. Deus deseja que estejamos ali porque realmente queremos, porque temos consciência do que estamos fazendo, porque essa é uma adoração verdadeira, com consciência. O engano não tem a ver com Deus. O engano não vem de Deus. Deus não tem filhos que se tornaram seus filhos porque foram enganados. Deus tem filhos que desejam amar esse Deus de verdade, conscientes, sabendo o que estão fazendo. É por isso que o evangelho, gente, ele tem que ser pregado e ensinado às claras. É a verdade. E a verdade atrairá aqueles que são da verdade. Nós não temos que nos preocupar em ficar floreando as coisas e tentando enganar as pessoas para que elas venham a Cristo, porque isso não adianta de nada. Muito pelo contrário, e não há a menor necessidade. O engano não tem a ver com Deus. Deus está na verdade, seja ela fácil de ser dita ou seja ela mais desafiadora. Deus está na verdade e é somente a verdade que nos liberta. Não existe isso de, mas fulano não está preparado. Quem somos nós para dizer se o outro está preparado ou não? Isso é até arrogância. É achar que eu estou pronta para grandes e profundas coisas, mas o outro não. Eu não tenho poder para isso. Quem sabe se o outro está pronto ou não, quem conhece o coração do outro é o próprio Deus. E quem convence o coração e quem prepara o coração para receber a verdade é o Espírito Santo. Esse não é nosso papel. O nosso papel é falar a verdade em tempo e fora de tempo. Porque a nossa fé é uma fé racional. Fazemos o que fazemos porque entendemos. É consciente. Obedecemos porque amamos e sabemos o que estamos fazendo. E não porque fomos enganados. Versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então Abraão deixa os servos ali no pé do monte e ele vai começar a subir esse monte com o seu filho. E ele avisa os seus servos, depois de 3 dias de caminhada, eu imagino um clima estranho ali entre eles, porque os servos, gente, Isaac, eles conviviam com Abraão há anos, eles sabiam como um sacrifício funcionava. Algo estava estranho, e o silêncio no ar, aquele clima esquisito. Então Abraão orienta o seu grupo e ele diz: olha, fiquem aqui, eu vou subir para adorar com o meu filho e voltaremos. Preste atenção nessa palavra. Abraão está convicto de que ele voltará e voltará com Isaac. Ele não vai voltar sozinho. Para isso, eu quero ler com você um texto que está em Hebreus, capítulo 11. Está no versículo 17. Olha o que o autor vai dizer. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Gente, nesses 3 dias de caminhada, Abraão deve ter recapitulado toda a vida dele com Deus. Abraão deve ter recapitulado cada promessa que ele ouviu de Deus. Ele deve ter começado a fazer um quebra-cabeça na cabeça dele e começou a tentar unir as peças e ver sentido naquela ordem que Deus estava dando a ele. Com certeza Abraão começou a pensar: mas Deus garantiu para mim que seria através de Isaque que a descendência viria. Deus me garantiu que seria através da descendência
por Isaac que todas as nações seriam abençoadas. Deus tem um grande plano, e um plano que não diz respeito só a mim, mas a toda a humanidade, através desse meu filho. E nos episódios anteriores da vida dele, quando Isaac nasce, quando Ismael precisa ser despedido do acampamento, quando o acordo de paz é feito com Abimeleque, ali, todos esses eventos, era Deus confirmando que Isaac era o filho da promessa. Que o Isaac era o filho por meio de quem Deus cumpriria todas as promessas que viriam não só sobre a vida de Abraão, mas abençoaria todo um povo, abençoaria todos aqueles que se tornariam um povo de Deus. Então Abraão deve ter começado a pensar, não faz sentido. Como assim? Se ele é o filho da promessa e tudo vai acontecer através dele, eu tenho convicção disso e Deus me garantiu isso, como agora Deus quer tirar a vida dele? E Abraão, cheio de fé, Abraão conhecia o seu Deus. Abraão sabia que o seu Deus não era um Deus que mentia. Não era um Deus que prometia e não cumpria. Porque Abraão viveu da fidelidade de Deus na própria carne. Abraão sabia que o seu Deus era um Deus fiel, que cumpre o que fala, que não volta atrás de suas palavras. E um Deus tão poderoso, capaz de fazer um útero idoso e estéril frutificar. Então Abraão deve ter pensado, não. Esse não é um Deus que eu não posso confiar. Esse não é um Deus que não é fiel. Então, assim, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Eu só sei que eu vou voltar com meu filho vivo. Porque Deus é um Deus fiel que cumpre suas promessas. E se é através de Isaac que as grandes promessas de Deus vão se cumprir, então Isaac precisa se manter vivo. Como tudo vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que Isaac vai voltar vivo do sacrifício. Se for necessário que Deus o ressuscite, eu creio que Deus tem poder para isso. Gente, essa era a fé desse homem. Ele conhecia Deus, ele confiava em Deus, ele acreditava nesse Deus. Ele sabia que esse Deus tinha poder para trazer um homem que tinha se transformado em cinzas à vida novamente. E foi nessa fé, nessa confiança que Abraão se segurou, se apoiou para obedecer a Deus. Ele sabia que se ele tivesse que de fato matar Isaac, não seria fácil. Ele ia ver Isaac gritando de dor. Ele ia ver seu filho sangrando, ele ia olhar nos olhos do filho e ver o olhar daquele filho vendo o próprio pai lhe tirar a vida. Abraão teria que passar por tudo isso. Ele não está dizendo que vai ser tranquilo, ele sabia que seria difícil. Mas ele tinha uma confiança tão grande em Deus que, ainda que fosse muito difícil, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para obedecer a esse Senhor, e ele sabia que valeria a pena, e que Deus era fiel e continuaria cumprindo com as suas promessas. É com essa fé que Abraão está subindo o monte, e é por isso que ele olha para os seus servos e diz, nós voltaremos. Eu não sei o que vai acontecer no meio da história, eu só sei que eu vou voltar com Isaac, porque essa é a promessa de Deus para nós. E Deus é fiel. Assim é nas nossas vidas. Eu não sei se obedecer a Deus em tudo que Ele me pede vai me dar uma vida bem-sucedida diante dos olhos dos homens. Eu não sei se obedecer a Deus vai de fato fazer a minha vida dar certo no que o mundo diz ser dar certo. Eu não sei, pode ser que não. Eu não sei se obedecer a Deus vai de fato me livrar das minhas dificuldades. E muitas vezes não. Mas não importa. Não importa. Porque aquele que verdadeiramente está com Deus e ama a Deus, obedece e é fiel na adversidade e na bonância. Porque não obedece pelo que Deus está prestes a te recompensar, mas te obedece por quem é esse Deus. E por saber que aconteça o que acontecer, a promessa vai continuar se cumprindo sobre a sua vida. Ele estará contigo em todo o tempo e para toda a eternidade. É sobre isso. Eles estão então no pé do monte, subindo para a região do sacrifício. Os servos estão esperando ali com o jumento e tudo mais. E então a gente chega no versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, aquela que ele tinha providenciado, e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão. Então, gente, Abraão vai colocar todo o material necessário para o sacrifício do seu filho nas costas do próprio filho. Vamos lembrar que Abraão aqui deveria estar com 113 anos, mais ou menos. 116 anos, perdão. Então ele já era um idoso, ele precisava que Isaac carregasse essas coisas. Como ele subiria um monte carregando lenha e tudo mais?
Então ele coloca sobre as costas do próprio filho. Imagine essa situação para Abraão, enxergando o seu próprio filho carregando os materiais que seriam usados para a sua própria morte. Mas não para por aí. Ele está vendo essa cena, mas a coisa vai ficando pior. Conforme Isaac vai caminhando com ele, subindo aquele monte, com os materiais que vão lhe matar nas costas, Isaac resolve falar com o pai. Ah, gente, eu acho que Abraão temia tanto isso. Eu acho que Abraão ficava assim, não fala, não pergunta, não pergunta. Porque já está sendo tão difícil. Com certeza esses 3 dias de caminhada foram dias silenciosos. Mas então o silêncio é rompido. Isaac não era bobo. Isaac tinha pelo menos 16 anos. 16 anos que ele caminhava com Abraão. 16 anos que ele era ensinado por seu pai. 16 anos que ele via seu pai sacrificando ao seu Deus. Isaac sabia como funcionava um sacrifício. Isaac sabia que não era qualquer animal que poderia ser sacrificado. Isaac com certeza estava ligando os pontos. E então o silêncio é rompido. Veja, o silêncio é algo importante. Abraão queria obedecer. E com certeza nesses 3 dias de caminhada, ele sabia que se ele falasse, ia ficar muito mais difícil obedecer. Se ele contasse para Isaac o que ia acontecer, talvez ele não conseguisse levar Isaac até lá. Se ele contasse para os servos, talvez eles tentassem impedir Abraão de fazer isso. Sara não é nem mencionada na história. Os especialistas acreditam que Abraão não contou nada para ela porque ela não deixaria. Não deixaria ele levar o filho dela para ser sacrificado. Abraão queria obedecer. E muitas vezes, para que nós consigamos obedecer, é necessário que a gente fique em silêncio. Como temos dificuldade com isso? Muitas vezes Deus nos pede algo e, em vez de nós levantarmos e obedecermos em silêncio, nós queremos ficar justificando isso para as pessoas, quase que numa tentativa desesperada de nos convencermos de que aquilo vai valer a pena. O silêncio é muito necessário em muitas situações, mas há um momento em que o silêncio é interrompido e precisava de ser dessa forma. Isaac então quebra esse silêncio e ele começa chamando o pai. Então ele diz, meu pai. Imagina essa palavra ressoando no ouvido de Abraão. Ele é o pai desse garoto. Ele chama meu pai. Você é o meu pai. E Abraão responde, sim, meu filho. Você é o meu filho. E Isaac então pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac estava entendendo o que estava prestes a acontecer. E a resposta de Abraão, ela é muito incrível. Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão não mente. Esse era o coração de Abraão. Ele sabia que de um jeito ou de outro, Deus ia prover o sacrifício e a vontade de Deus continuaria sendo estabelecida e, portanto, Isaac voltaria vivo deste momento. Abraão mostra para Isaac em quem ele depositava a sua fé. Ele sabia que Deus ia cuidar de tudo. E isso, muito provavelmente, bastou para Isaac. Porque depois nós vamos ver Isaac bastante pacífico em todo esse momento. A gente não vê ele resistindo a nada. Isaac também acreditou, também confiou que Deus sabia o que estava fazendo. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. De fato, Abraão foi até o fim. Abraão chegou lá, construiu o altar, colocou o filho sobre o altar. Precisou amarrar as mãos de Isaac, porque no momento em que ele começasse o sacrifício, ele sabia que a dor seria muito profunda. E que Isaac com certeza iria tentar fugir, iria tentar sair dali, porque a dor seria demais. Então ele amarra as mãos do próprio filho para que o filho não fuja dessa situação. E ele levanta a faca, prestes a tirar a vida do próprio, do único, do filho a quem tanto ele amava. E quando ele está prestes a tirar a vida desse filho, Deus intervém e diz, mas o anjo do Senhor o chamou do céu.
O anjo do Senhor aqui é com A maiúsculo, nós já conversamos sobre isso em detalhes em vídeos passados, mas quando nós temos essa manifestação de um anjo com A maiúsculo, nós estamos falando do próprio Deus numa forma corpórea angelical. Nós estamos falando da aparição do próprio Cristo, porque é uma manifestação física da pessoa de Deus, é uma manifestação corporal da pessoa de Deus. Então, o anjo de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele fala com Abraão e ele chama Abraão, Abraão. E como sempre, Abraão está ali, disponível, de prontidão, e responde: estou aqui. Imagine Abraão com a estaca na mão: estou aqui. É agora. O que o Senhor quer que eu faça? E o anjo diz: não toque no rapaz. Diz o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me poupou, não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus então intervém e diz: Abraão, não precisa. A minha intenção nunca foi que de fato você matasse o seu filho, porque eu não sou esse Deus. Abraão vivia em um tempo que tinha um Deus chamado Moloque, que pedia aos seus adoradores que sacrificassem seus filhos. E de fato isso acontecia. Nós sabemos que é um Deus falso, portanto é Satanás. E Satanás vem para matar, vem para destruir. Então, de fato, ele pedia aos filhos dos seus adoradores e era isso que acontecia. Quando Satanás, ele domina a nossa vida, ele quer causar morte e destruição. Então ele vai te pedir para ter ações, atitudes que às vezes parecem que te trazem vida, mas no fim você está cada vez mais morto. Mas esse não é o nosso Deus. Então Deus está dizendo a Abraão: minha intenção nunca foi que você tirasse de fato a vida do seu filho, porque eu não sou esse Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus. Eu sou poderoso. Mas eu amo a vida. Eu amo a família. Eu não quebro os meus princípios. E Deus então revela a intenção do porquê pediu a Abraão esse ato. Ele diz: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus está dizendo: agora eu sei que você realmente me ama mais do que tudo. Sabe a balança? O amor pelo seu único filho e o seu amor por mim. Agora eu entendi que o seu amor por mim é maior. Você provou isso com uma obra de fé. Foi por isso, Abraão, que eu te coloquei nessa situação. Porque eu queria te levar a um lugar onde de fato eu sou tudo para você. Onde de fato você me ama mais do que as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Onde de fato você me ama mais do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa ou circunstâncias. E é para esse lugar que o Senhor quer nos encaminhar. O alvo de todo cristão é usar dessa vida para chegar neste lugar, onde nós amamos a Deus sobre todas as coisas, onde amamos a Deus com todas as nossas forças, nosso intelecto e nossas emoções. É para esse lugar que a nossa trajetória com o Senhor está nos conduzindo. É para esse lugar que o amadurecimento da nossa fé nos conduz para um lugar onde de fato Ele é tudo o que nós temos. Onde de fato nós amamos Ele mais do que tudo. E foi isso que Abraão provou. Quando a gente vai em Tiago capítulo 2, versículos 20, diz o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Lembra do que eu falei? Em Gênesis 15, Abraão tem fé e isso lhe é acreditado como justiça. Em Gênesis 17, ele marca o próprio corpo, se torna um homem separado que está sendo preparado para viver de forma pura diante do Senhor. E agora, em Gênesis 22, essa fé de Abraão se expressa em obras. Uma obra de amor a Deus. A fé sincera se manifesta em obras de amor a Deus. Se você tem fé em Jesus Cristo, mas a sua vida não é uma vida de obras de amor a Deus, a sua fé não é sincera. A sua fé não é real.
A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a nossa fé precisa produzir obras de santidade. E aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas vivem em santidade. Abraão foi conduzido a esse lugar de maturidade. E o Espírito Santo de Deus está conduzindo a minha e a sua vida a este lugar. Esse deve ser o nosso alvo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A ponto de que todo o resto mesmo, até o que é lícito, ter um filho, família, é algo que agrada o coração de Deus, mas não pode ocupar o coração de Deus. Lembra do que eu falei sobre o meu avô? Deus está nos conduzindo para um nível de liberdade em Cristo tão grande, tão profundo, a ponto de literalmente você viver um dia após o outro e acordar pronto para viver o que Deus preparou para aquele dia, seja o que for, porque a sua esperança não é essa terra, a sua esperança é o Senhor. O desejo do coração de todo cristão precisa ser amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo que acontece na nossa vida coopera para isso. Tudo está em um plano secundário que coopera para isso, que é o primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Cada louça que você lava, querendo ou não, porque você está cuidando da sua família, está te levando a um lugar onde você ama tanto a Deus, que mesmo você detestando lavar a louça, você faz isso porque você sabe que quando cuida da sua família, você agrada o coração de Deus. Tudo na sua vida te leva para esse lugar. As dificuldades e as bonanças. Esse é o coração do cristão. Abraão então estava com a faca pronta para matar o próprio filho. E o Deus, que ele nunca deixou de confiar, mais uma vez provou a tua fidelidade. Interviu e não permitiu que Abraão tirasse a vida do seu filho. Mas um sacrifício ainda era necessário, porque nós pecamos, porque o nosso estado é um estado completamente caído. E para poder pagar essa dívida, uma vida precisa ser derramada para aplacar a ira de Deus, porque nós merecemos a ira de Deus. Então o sacrifício precisava ser feito. Se não seria Isaac, da onde viria esse sacrifício? Abraão então levanta os olhos e ele vê diante dele um carneiro com os chifres preso em um arbusto. Ele então vai pegar esse carneiro, vai sacrificar ao Senhor e vai dizer que Deus proveu o sacrifício. E esse vai inclusive se tornar o nome dessa região Moriá, nesse monte onde Abraão iria sacrificar o seu próprio filho. Abraão só foi capaz de amar a Deus nesse nível porque Deus o havia amado primeiro. Eu e você só somos capazes de amar a Deus, ou melhor, nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro e proveu o sacrifício. Um sacrifício era necessário para que a ira de Deus fosse aplacada e eu e você pudéssemos então sermos amigos de Deus, caminhar com Ele, falar com Ele, viver em intimidade com Ele, como era o desejo do coração de Deus. Um sacrifício precisava ser realizado e Deus proveu o carneiro. Deus proveu ali para Abraão e Deus proveu para mim e para você e para todo aquele que crer no Filho. Quando o próprio Deus enviou o seu único Filho a quem ele tanto amava para morrer em meu e no seu lugar. Naquela região, anos mais tarde, o rei Salomão vai levantar um templo na região de Moriá. E o templo é mais um apontamento para a pessoa de Cristo, porque é o lugar onde o céu se conecta com a terra, é o lugar onde Deus habita entre os homens. E Jesus Cristo é o próprio Deus entre os homens, é Deus vivendo entre os homens, como homem. Assim como anos mais tarde, um templo que aponta para a pessoa de Cristo vai ser construído nessa região. Passado algum tempo, os especialistas acreditam que Jesus tenha sido crucificado nessa região de Moriá. Não se sabe exatamente em qual monte, mas nessa região de Moriá. Nesse episódio, Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Nesse episódio, por amor a Abraão, Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado em Moriá. Mas por amor a mim e a você, Deus me permitiu que o seu próprio filho fosse sacrificado em Moriá. Nesse texto, Abraão levantou a faca para matar o seu filho, mas ela não tirou a vida de Isaac. Nesse mesmo lugar,
A ira de Deus, a ira do próprio Pai, veio sobre o Filho, por mim e por você. O tempo todo no texto, toda palavra usada nessa história, cada detalhe dessa história diz sobre o sacrifício do Filho de Deus. Veja, quando Deus fala com Abraão, ele frisa para Abraão, o seu único filho, a quem você ama. Deus está permitindo que Abraão sinta um vislumbre da dor do pai quando entregou o seu filho por mim e por você. O único filho a quem ele tanto amava, de quem ele se agradava. Lembra, Deus vai falar isso quando Jesus se batiza. Ele entregou consciente. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? E essa foi a maior dor de Jesus, muito maior do que a dor física que ele sentiu, foi a dor do abandono, o único momento da história em que Deus Pai se separou do Filho, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. A ira do Pai, a quem ele tanto amava e a quem ele obedeceu integralmente por toda a vida, veio sobre ele. Ele carregou sobre as próprias costas a culpa dos nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele carregou a própria cruz. Ele que era inocente, ele que não tinha culpa nenhuma. Isaac, por que Isaac está sendo levado para o sacrifício? O que Isaac fez? Nada. Por que Jesus foi morto? O que ele fez? Nada. Mas ele foi morto por mim e por você. Isaac pergunta para o pai onde estava o sacrifício, onde estava o animal para ser sacrificado. E nesse momento ele deixa claro que ele entendeu o que vai acontecer. E ainda assim ele não foge. Isaac continua pacífico até o momento em que Abraão levanta a faca sobre ele. Ele está consciente. Jesus se entregou por mim e por você de forma consciente. Ele não foi forçado pelo Pai e nem por ninguém. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele quis se entregar como sacrifício por mim e por você. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus caminhava para a cruz, ele foi em silêncio. Ele não protestou, ele não relutou, ele não tentou fugir. Assim como Isaac foi manso e humilde até o ponto do seu pai levantar a faca sobre ele, Jesus foi para a cruz em silêncio, em total humildade, rendido por amor a mim e a você. E então ele morreu e recebeu sobre ele a ira do próprio pai. Isaac, quando estava ali no monte de pedras olhando para Abraão, provavelmente ficou visualizando na sua mente aquela cena, o próprio pai, e ele tirar a vida. Jesus, quando é pregado na cruz, ele recebe a ira do próprio pai, para que ela não viesse sobre mim e sobre você. E é por isso que nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. E é por isso que nós somos amigos de Deus, porque ele entregou a vida por seus amigos. E é por isso que esse é o alvo da vida de todo cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele já nos amou muito mais do que nós merecemos. Nos amou quando ainda estávamos em transgressões. Versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Depois de tudo isso, Deus sela a promessa sobre a vida de Abraão. Por causa da obediência de Abraão, aquilo que Deus havia prometido é selado sobre a vida de Abraão. Abraão agora vai ter uma vasta descendência que nós sabemos que não são apenas descendentes naturais, mas também os descendentes espirituais. Nós, todos aqueles que cremos em Jesus, somos filhos de Abraão por meio da fé.
Por isso que a descendência dele, por isso que por meio dessa descendência todos os povos serão abençoados, porque é por meio da descendência de Abraão que Jesus Cristo vem à terra, que Jesus Cristo vem ao mundo, se entrega por mim e por você, morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E a ressurreição de Jesus, gente, ela não é metafórica, não é que Jesus voltou a ser uma alminha ambulante, ela é concreta. Jesus voltou à vida, ele é de fato um homem de carne e osso e ele está sentado no trono ao lado do Pai, aguardando um dia em que ele voltará para nos buscar e viveremos a eternidade com ele. E habitaremos a terra que ele nos prometeu para toda a eternidade. Talvez, quando você lê esse texto, você pensa, nossa, mas eu não seria capaz de fazer algo tão profundo e tão intenso por causa de uma promessa que só aconteceria depois da minha morte. Porque veja, por causa da obediência de Abraão, a promessa foi selada, mas essa promessa selada diz respeito a algo que vai acontecer depois da morte de Abraão. Então talvez você pense, no que isso é atraente? E a resposta é que o que atraía Abraão não é de fato o que Deus ia fazer agora ou depois da sua morte. O que atraía Abraão era a vontade de Deus, porque ele amava esse Deus. E se a vontade de Deus era estabelecer essa promessa, porque através dessa promessa toda a humanidade seria abençoada e Deus levantaria um povo para si, então Abraão estava completamente entregue para isso. O que atraía Abraão era Deus. O que atraía Abraão era a vontade de Deus. Ele amava tanto esse Deus que o que era vontade de Deus passou a ser vontade dele. Talvez hoje você pense na vida eterna com Deus e ela não seja atrativa para você. E você pense, mas aí eu vou viver toda a minha vida pensando na vida eterna, eu nem sei se vai ser interessante, sei lá, não me atrai. A questão é que só se atrai pela vida eterna quem é atraído por Deus. Porque a vida eterna só faz sentido por causa do Deus que nela está. A vida eterna só é atraente porque nela nós viveremos como um só corpo com Jesus Cristo para toda a eternidade. E é por isso que ela é atraente. E se ela não é atraente para você, é porque você ainda não conhece a Deus. Então não te interessa. Mas a partir do momento que você conhece, ele é irresistível, você quer mais dele. E se na vida eterna você terá ele por completo e para toda a eternidade, então ela começa a se tornar um grande atrativo para você. Porque nós amamos a Deus. Esse ponto alto de amadurecimento da fé cristã, ele é necessário, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Como você vai viver a eternidade sendo um só corpo com Deus se você não ama Deus no agora? Então você não está pronto para viver a eternidade, porque lá não tem nada que te atrai. É por isso que o Espírito Santo nos conduz por uma jornada para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, porque isso é estar pronto para a vida eterna. Porque é isso que nos aguarda lá. Ele, e somente Ele, para sempre, para toda a eternidade. A minha jornada e a sua jornada é uma jornada que deve nos levar para amarmos a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. A nossa jornada é uma jornada que nos faz desejar cada vez mais a eternidade, porque lá finalmente teremos Ele por completo e para toda a eternidade. Eu quero encerrar o vídeo te ajudando a sondar o seu coração com algumas perguntas. Pense aí. O que você não poderia perder de jeito nenhum? O que você não pode nem sequer imaginar perder porque você não suportaria? Se a resposta não for Jesus Cristo, ainda existe um caminho a ser perseguido. Pense aí. O que ainda tem sido a esperança dos seus dias? O que você fica almejando? O que responde à pergunta do quando? Quando isso estiver ok, quando isso estiver alinhado, eu então serei satisfeito. Se a sua resposta do quando não for Jesus Cristo, ainda existe uma jornada a ser perseguida. A vida eterna, ela é atraente para você? Se ela não é, se você não consegue desejar a vida eterna, se existem coisas que você quer viver antes, se quando você pensa na volta de Cristo, vem um sentimento de, não, mas antes eu preciso viver tais coisas, é porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não conheceu a Deus. E você precisa conhecer.
E só há uma forma de conhecer, é através de Jesus Cristo, a palavra encarnada. E a palavra encarnada se revela na palavra escrita. Portanto, se dedique a viver uma vida de conhecer a Deus em tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano, através do conhecimento das Escrituras e de uma vida de oração. E você conhecerá a Deus. E sem dúvidas, você se apaixonará por esse Senhor e Ele será tão atraente que você almejará a vida eterna como nunca e viverá como alguém que tem os pés nessa terra, mas os olhos fixos na eternidade. Para encerrar o vídeo, eu quero orar com você. E se você chegou no final desse vídeo desejando amar mais a Deus, desejando almejar a vida eterna, se você chegou à conclusão de que ainda existem coisas que estão vindo antes de Deus, se você chegou à conclusão de que você ainda não conhece esse Deus de fato, ore comigo neste momento. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor proveu o sacrifício. Obrigada porque o Senhor nos amou antes de tudo. Obrigada porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Eu peço, Senhor, para que o Senhor coloque essa verdade em nossos corações, que não seja só da boca para fora, mas que a verdade que o Senhor nos expôs hoje internalize em nosso peito. Senhor, nós desejamos te amar sobre todas as coisas. Nós ainda não chegamos lá, mas nós confiamos na garantia que está sobre nós, confiamos no Teu Espírito Santo que está nos conduzindo para este lugar. E te pedimos, aumente o desejo do nosso coração de te amar sobre tudo e nos ensine a viver como pessoas que verdadeiramente te amam acima de tudo. Nos ensine a ver todas as circunstâncias da vida como meios de nos levar a este lugar. Nos ensine a verdadeiramente viver como pessoas que têm o pé nessa terra, mas os olhos na eternidade. Senhor, se revele a nós. Nos permita te conhecer mais. Que o Senhor seja mais atrativo, que a eternidade seja mais atraente aos nossos olhos. E nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão por tudo aquilo que tem ocupado o nosso coração, mais do que o Senhor. Te pedimos perdão por tudo aquilo que tem tido mais do nosso amor do que o Senhor. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor, de qualquer ídolo que temos construído no nosso coração e queremos nos libertar dele, Senhor. Ocupe o centro e nos ajude a te conhecer. A tua palavra diz, espírito de revelação, de sabedoria. Então eu te peço, Pai, derrame sobre mim e sobre cada um daqueles que estão no mesmo espírito que eu nesse momento. Derrame sobre ele espírito de sabedoria e de revelação, para que quando ele for à escritura, para que quando ele for orar, para que quando ele for viver a vida comum, ele conheça a ti profundamente e responda em amor. Que nós estejamos prontos para o grande dia. Porque se nós não te amarmos sobre todas as coisas, nós não estaremos prontos. Em nome de Jesus. Amém.